Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Chegou o grande dia da revisão geral da unidade 2. Vamos lá? Olho na tela, aula 47.1. Trabalharemos nesta aula o que, amadinhos? Olha só, aula 25, classe gramaticais, parte 3. Aula 28, oração, frase, período. Aula 29, termos essenciais da oração. Aula 30, termos integrantes da oração. Aula 35, gêneros textuais, produção de texto, injunção. Aula 39, produção de texto e interpretação, texto verbal e texto não verbal. Competências da aula. Competência 1, ampliar o conhecimento linguístico, cultural, sociocultural, bem como promover a interação social. Competência 2, reconhecer a interação dos diferentes povos na globalização e nas pós-modernidade, possibilitando o respeito da diversidade social e o exercício da cidadania. Competência 3. O que eu tenho aqui na competência 3? Perceber a própria cultura por meio do conhecimento da cultura de outros povos, entendendo a diversidade linguística e cultural, a biodiversidade, a necessidade da preservação do meio ambiente. Belezinha? Então vamos lá, começando a nossa revisão com as classes gramaticais. A classe de palavra variável, estudo do verbo. De olho na tela. E aí? O que é morfologia? É importante? O que significa? Vamos lá, aqui, ó. O que eu tenho aqui da questão da morfologia? É o estudo a respeito da estruturação, da formação, da classificação das palavras. Amadinho. Estudar morfologia significa estudar isoladamente as classes de palavras. Tá certo? E vamos estudar hoje o quê? Especialmente os verbos, aquela classe de palavras, né, que modifica, ou melhor, que varia, assim, que pode indicar tempo, presta atenção, fenômeno da natureza, estado, isso tudo é a classe de palavra variável que a gente vai estudar hoje. O verbo, a ação. O que é o verbo? É a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Tá certo? Vamos lá. As formas nominais. As formas nominais são o infinitivo, particípio e gerúndio. O infinitivo, ele pode ser pessoal ou impessoal. O gerente da loja disse para irem embora. Então, neste caso aqui, ó, tá pessoal. O cantar é uma delícia, infinitivo impessoal. Belezinha? Aqui, ó, cantar impessoal e irem infinitivo pessoal, quando tá aquela flexão. Particípio, indicador de ação finalizada na formação de tempos compostos ou como adjetivo. Feito o trabalho, vamos descansar. Ana já tinha falado sobre esse tema. Então, aqui eu tenho feito e tinha falado no particípio. Particípio, ação finalizada. Também pode ser usado como adjetivo. Gerúndio, empregado como adjetivo ou como advérbio. Encontrei João correndo. Lembra do gerúndio, terminação
NDO. Ó, cantando, terminaremos depressa. Belezinha? Então, ó, ele pode ser um adjetivo ou pode funcionar também como advérbio. Frase, oração e período. O que é frase? Vamos lá, é um conjunto de palavras capaz de emitir uma mensagem. A frase, ela pode ter verbo ou não. Se a frase estiver com a presença de verbo, eu vou dizer que ela é uma oração. E o que é período? É formado por oração. Então, uma frase com verbo. Beleza? Então, aqui. Frase, oração em período. Frase, sentido completo. Pronto, passou, houve uma comunicação, é frase. Se eu falo assim, boa noite, olá, bom dia, tudo bem? Então, tudo é frase. Passa uma mensagem. A frase, ela pode ser interrogativa e exclamativa, declarativa, imperativa ou optativa. Pode ser nominal e pode ser verbal. Quando eu falo assim, que Deus te abençoe, é uma frase optativa, tá? Que noite bela, exclamativa. Você vai ao cinema, interrogativa. E eu falo, não fiz a tarefa, estou declarando. Vá tomar banho, imperativa. Fique em silêncio, imperativa. Da ideia de ordem. E quando a frase é nominal? Quando só tem o quê? A presença de nome, não vai ter a presença de verbo. Que noite maravilhosa. Eu falo assim, ó. Que noite maravilhosa. Opa, não deu aqui. Mas você já está entendendo, ó. Não tem a presença de verbo. Então, fala que é uma frase nominal. Aí eu falo, a noite está linda. Olha. Então, aqui, ó, já tem a presença do verbo. Então, é uma frase verbal e é uma oração. A frase, ela pode ser formada, ter uma forma verbal, que é o caso da oração. Tá bom? Sim. Olha só o exemplo. Sim, eu vi um muro. Olha aqui uma forma verbal. Formou uma frase, né? Formou uma oração. Ou também pode ser formado por duas ou mais formas verbais. Ou um integrante de uma locução verbal. Vamos lá. Aqui no exemplo, presta atenção. Ó, essa primeira aí, ó, que acabou aqui, ó. Volte logo. Ó. Volte vir uma forma verbal. Os cabelos foram ficando brancos. Presta atenção, ó. Olha aqui a locução verbal. Mudando aqui a canetinha para você visualizar melhor. Ó, verbo auxiliar mais verbo principal. Aqui é uma locução verbal. Também está formando uma frase. Uma oração, né? Uma frase verbal. A classe está lendo um livro de mitologia grega. Olha só aqui, amadinho. Então, para fixar a oração formada por apenas uma forma verbal, vai ter a presença apenas de um verbo. Sim, eu vi o muro. Volte logo. Uma oração formada por duas formas verbais ou locução verbal, o que vai formar? Olha só, a classe está lendo um livro de mitologia grega. Os cabelos foram ficando brancos. Belezinha? Vamos lá. Oração é todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Então, para ser oração, é uma frase com verbo ou uma frase com uma locução verbal. Período é todo enunciado que possui verbo, ou seja, uma oração, e sentido completo, que seja frase. Ou seja, uma frase com verbo ou uma oração com sentido completo. Então, período é uma oração com sentido completo. O prédio está pegando fogo. Olha só, aqui eu tenho um período simples, porque formado apenas por uma locução verbal. Corram depressa e saiam pela direita. Ó,
Aqui eu tenho o quê? 2 orações. Então, eu tenho um período composto. Por que eu sei que tem 2 orações? Pela presença dos verbos, das formas verbais. Tá bom? Apareceu apenas o verbo, eu tenho um período simples. Apareceu mais de um verbo, eu vou precisar mais de uma oração, então um período composto. Aula 29. Termos essenciais da oração. O próprio nome diz, termos essenciais que não pode faltar. Mas olha só, como a gramática tem sempre exceções, então tem sujeito e predicado. Então é a estrutura básica da oração, é ter sujeito e predicado numa oração. Termos essenciais, sujeito e predicado no sujeito. Pode ser sujeito simples, quando apresenta apenas um núcleo. João joga bola. Sujeito composto apresenta mais de um núcleo. João e Felipe são irmãos. Sujeito oculto, fomos ao cinema. Eu só vou ter a informação, mas eu sei quem faz de quem é essa informação. O sujeito está oculto, ou desinencial, ou elíptico. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome si, tá certo? Precisa-se de babá, falaram mal de mim. Então, indeterminado, eu vou ter a informação, o verbo está na terceira pessoa do plural, mas a informação está vaga, não dá para saber quem falou mal de mim, certo? Inexistente, oração sujeito, o verbo vai ser impessoal, ou então vai indicar tempo decorrido, né? Clima, né? Como assim, amadinha? Chove bastante, ó, e verbo indicando fenômeno natural, fenômeno da natureza, então não tem sujeito. Há dias que eu não viajo, também verbo haver, né, indicando tempo decorrido, verbo haver no sentido de existir também, oração sem sujeito, tá certo? E o predicado ele pode ser nominal, vai falar do estado do sujeito. João está feliz, ó, fala do estado do sujeito. Predicado verbal vai falar da ação do sujeito, o sujeito pratica a ação. Felipe fez a tarefa, olha aí, cadê o verbo? Fazer, ó, fez a tarefa, então indicação. Predicado, verbo nominal, vai falar da ação e do estado, vai ter 2 núcleos, né, num predicado, presta atenção. Ana chegou cansada, ó, chegou, a ação, cansada é o estado. Então, aí eu tenho esse cansado, está se referindo a Ana, então ela vai ser predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. E o predicativo do objeto vai ser a característica do objeto, tá bom? Felipe achou o exercício fácil. Fácil. Olha só, fácil está referindo ao exercício. Beleza? Então, predicativo do objeto. Temos integrante da oração, ó. Eu tenho um complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Complemento verbal vai completar o sentido do verbo. Aqueles verbos transitivos. Por exemplo, João fez o quê? A tarefa. Esse a tarefa vai ser o quê? Objeto direto. Por estar completando o sentido do verbo fazer. Verbo fazer, ele exige o complemento sem auxílio de preposição. João precisa de quê? Ó, vai precisar de um complemento verbal com auxílio de preposição. De notas boas. Esse de notas boas vai ser objeto indireto, que é o complemento verbal, mas foi um complemento que usou preposição. E o complemento nominal vai completar o sentido do nome. Como assim, amadinha? Olha só. Tenho necessidade de boas notas. Necessidade, ó, necessidade é nome. Então, de boas notas está completando
o nome necessidade. E o agente da passiva é aquele que vai fazer a ação na voz passiva. Como assim? Por exemplo, as árvores foram derrubadas pelos lenhadores. Quem derrubou as árvores? Pelos lenhadores que fizeram a ação, né? Então, as árvores ali é o sujeito paciente, ela sofreu a ação. Ou seja, ela recebeu a ação. Quem praticou a ação foi pelos lenhadores. Belezinha? Vamos lá, dando sequência. Os adjuntos adverbiais vão expressar valores semânticos. Como assim? De causa. A moça chorava de alegria. De companhia. Navianja levou consigo o livro. De dúvida, talvez eu faça esse curso. De finalidade. Preparou-se para a aula de português. De instrumento. Coltou-se com caco de vidro. De tempo. Neste dia, a prova de recuperação. De intensidade, nas aulas fala pouco. Lugar, moro num país tropical. De modo, sem destino, às pressas. Saiu sem destino, às pressas. De afirmação, sim, eles virão. De negação, não vá, pode ser perigoso. Conte dando sequência da questão da agente da passiva. Olha só, reforçando. Vozes do verbo é a forma como se apresenta a ação, expressa pelo verbo, pelo sujeito, agente e paciente. O sujeito é o quê? Paciente na voz passiva. Presta atenção. Paciente. Quem vai sofrer a ação? Quem vai sofrer a ação? O sujeito paciente. E quem vai aplicar essa ação na voz passiva é o agente da passiva. Tá ok? Gêneros textuais. O que é a produção de texto? A injunção. É aquele que vai te dar passo a passo como você vai proceder. O que você vai fazer? Lembrando que os textos injuntivos são marcados pelos verbos no imperativo ou no infinitivo. Como assim, amadinha? Vamos lá, mostrando aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho um texto. Todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo e uma determinada ação. Aqui é o conceito de texto. Os tipos de texto eu tenho narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, tá bom? O narrativo, você tem um exemplo lá dos gêneros, fábulas, romance, né, crônica. E o descritivo, aquela que é marcado pela adjetivação, o uso de adjetivo, de muitas características. O dissertativo é aquele que você vai defender a sua ideia. Expositivo, você vai só expor, o nome já diz tudo, vai expor, sem, não vai ter uma defesa de um ponto de vista. E o injuntivo, aquele que vai dizendo passo a passo como deve proceder. Belezinha? Gêneros textuais. Olha só, os gêneros textuais está para a tipologia textual, assim como a tipologia textual está para o gênero. Tá bom? Injunção. Os textos injuntivos têm por finalidade instruir o interlocutor, utilizando verbos no imperativo, atingir o seu intuito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva, manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais. E olha só, aqui para vocês um exemplo de texto injuntivo. Aqui, receita culinária. Você vai ver aqui com calma, que é dividido em duas partes, a parte dos ingredientes e o modo de preparo, tá bom? Sempre o texto injuntivo tem essa divisão, tá bom? Aqui, massa de panqueca, os ingredientes: um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de óleo. Modo de preparar: bata. Olha só a presença do verbo no imperativo, todos os ingredientes no liquidificador. A seguir,
Aqueça uma frigideira untada com fio de óleo em fogo baixo. Coloque um pouco de massa na frigideira, não muito quente, esparrame de modo a cobrir todo o fundo e ficar, olha, no infinitivo, só uma camada fina de massa. Deixe igualar os dois lados até que fique levemente dourado. Retire com a espátula e sirva com recheio de sua preferência. Então, no texto injuntivo, uma das características é usar verbos no imperativo e no infinitivo. Produção de texto, interpretação de texto verbal e não verbal. Como assim? Você vai usar as duas formas, que pode ter a presença de imagem e palavra, ou às vezes só imagem. Aqui, ó, interpretação de texto verbal e não verbal. A leitura é uma viagem fantástica ao mundo do conhecimento. Onde você quer ler, tem a oportunidade de transcender. Então, aqui você pode ver que esse texto é híbrido. Por que eu falo que é híbrido? Tem a imagem e tem a parte das palavras. Esse texto aqui, eu vou dizer que ele é texto não verbal, que só faz uso das imagens. E aqui o exemplo de texto verbal e não verbal ao mesmo tempo, chamado texto misto ou híbrido. Linguagem presente no texto. Verbal, oral e escrita. Não verbal, só visual, sonora e corporal. Mista, verbal e não verbal. E ó, aqui eu tenho a corporal, né? Aqui a visual e aqui fazendo uso dos dois, a linguagem mista. Ok? Para entender um texto, é necessário você trabalhar com a conotação e a denotação. A questão, sim, da linguagem. Você vai ter que perceber se a linguagem é conotativa, no sentido figurado, ou denotativa, no sentido literal, real, do dicionário. Assim, você vai saber o significante, mais o contexto, mais o significado, tá bom? Sempre observando a questão da conotação e denotação, juntando significante e o contexto, será igual ao significado. Para usar, entender, interpretar melhor o texto, a leitura e interpretação, a leitura e a compreensão, é necessário o seguinte: se for compreensão do texto, né, é apenas a informação dentro do texto, você vai buscar dentro do texto a compreensão. Quais são os macetes aqui, ó, segundo o autor, segundo o texto que informa no texto, o autor afirma, de acordo com o autor, de acordo com o texto. Então, você vai buscar dentro do texto a resposta. Já a interpretação vai além do texto, tá? Vai estar a questão que interpretar é, então, utilizar a experiência de leitor para entender as mensagens deixadas no texto pelo autor. Como assim? Ó, quais são as expressões, né, que você vai buscar? Ó, conforme o texto, podemos concluir, ó, você vai usar seu conhecimento de mundo, conhecimento prévio. Pela leitura do texto é possível perceber, é possível inferir que através, o texto permite levantar a hipótese de que conclui-se do texto que o texto encaminha o leitor para. Então, na questão de interpretação, você vai usar sempre o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio, ok? Finalizando aqui a nossa revisão da unidade 2. Desejo a vocês uma boa avaliação, tá certo? Até a próxima.